atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 42. Participam eu, André Zola, João Boreço, Edgar Tão e Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Escolha das Provas, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos itens 8 e 9, causas anteriores das aflições. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, Escolha das Provas, pergunta 261 a 263. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 61, intitulada Nunca Desfalecer. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, cujo autor espiritual é Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossa fraterna vibração de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, de número 42, o editorial. Baseado
Ipsis Literis, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, item 8 e 9. Assim escreve Allan Kardec no item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há como crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa de número 42 de 2022, estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, item 5,
escolha das provas. João. Na pergunta 261, Allan Kardec a formula: o espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade e etc. Respondem os amigos espirituais: certamente não, pois sabeis que aos que tomam, desde o princípio, um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe ser dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia cair forçosamente em todas as tendências. Bom, queridos amigos, quando das escolhas e concessões que são dadas aos espíritos, a maturidade da alma mostra a necessidade das provas. Como está na resposta, dessa pergunta, o espírito pode pedir a riqueza e ser atendido. Só que alguns usam essa riqueza fazendo dela motivo de glória na sua vida, enquanto outros utilizam maus recursos dessa fortuna, devido à falta de maturidade da alma, que ainda não conseguiu adquirir com o passar do tempo. Agora, Deus, ele sabe de tudo, E ele estimula as experiências que o espírito deve acumular para aprender melhor as lições recebidas. Sabemos ainda que Deus nunca erra e nunca coloca fardos pesados em ombros fracos. Se o homem está passando por provações aqui na terra, é preciso que ele busque as forças necessárias em Jesus para vencer esses obstáculos. Através do quê? Da oração, cultivando a humildade, a paciência e o amor. Pois o Mestre o abastecerá, com certeza, com as energias compatíveis com suas necessidades. Pedir riqueza e poderes, com certeza é pensamento de muitos ao reencarnarem no planeta Terra. Mas entre o que se pede e o que é concedido, existe uma distância muito grande, porque Deus, ele conhece seus filhos, e principalmente aqueles que pedem, mas não têm ainda a condição de receber o que eles pedem. Então é preciso que nós, os encarnados, apesar do que nós tenhamos pedido, procurar sempre fazer o melhor para as nossas vidas. Porque tudo pode mudar. Se nós mudarmos o clima das nossas vidas, nós podemos fazer sempre mais, além do que nós tenhamos programado para nós. O nosso destino depende de nós mesmos, porque nós colhemos o que nós plantamos. E o alto, ele sempre favorece com novas oportunidades, principalmente aqueles que têm boa vontade de servir, ou daqueles que têm boa vontade de ajudar com amor, têm a caridade e a força de salvação. Agora, em qualquer ocasião, nós devemos amar, servir e perdoar, lembrando sempre de Deus, nosso Pai Celestial, e de nosso maior guia e modelo, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, João. Edgar, nosso estudo continua. Kardec formula da seguinte forma a pergunta 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Aqui os espíritos reveladores apresentam a seguinte resposta a Allan Kardec e todos nós.
Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E aí, isso que podemos chamar a queda do homem. Zola, amigo João, Gilberto, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, é interessante aqui na resposta dos espíritos reveladores, eles concluírem que essa chamada queda do homem seria, então, o descaminho que, eventualmente, os espíritos podem vir a vivenciar numa experiência terrena. É interessante observar que essa ideia, de fato, ela apresenta o caráter imperfeito da humanidade, dos espíritos encarnados aqui na Terra. Porque se nós formos analisar, se somos criados em simplicidade e sem conhecimento algum, ora, os equívocos que ocasionalmente poderíamos realizar nas primeiras e primitivas reencarnações, eles, teoricamente, não deveriam ser considerados, eu diria, erros, até porque nas reencarnações, nas encarnações primeiras, nós não temos conhecimento e, por conta disso, ainda não sabemos o que é certo e o que é errado. Poderia, é claro, ser assim. Entretanto, a resposta dá uma profundidade muito significativa a estas eventuais especulações. Em primeiro momento, sinaliza que o amparo dos bons espíritos junto àqueles ainda nas experiências primeiras de suas reencarnações é incessante. Por conta disso, é claro, à medida que o espírito se desenvolve, se elabora e começa a fazer as próprias escolhas, ele, portanto, a partir desse momento, acaba tornando-se mais ou menos responsável pelas consequências. E por que mais ou menos? Porque é preciso considerar as eventuais atenuantes e agravantes nessas escolhas. Jesus afirmava com segurança: muito será pedido a quem muito foi dado. Ora, aquele que, digamos, tem, assim, pouca bagagem ou maturidade ou conhecimento, não pode ser igualmente responsabilizado, tal qual deve ser aquele outro que já detém conhecimento, que já detém experiência, que já é capaz de compreender mais e melhor, portanto. Allan Kardec, quando estuda a lei de liberdade na terceira parte desse mesmo livro dos Espíritos, a pergunta 844, ele acaba sinalizando aqui, juntamente com a resposta dos Espíritos, muito para colaborar com essa questão que nós estamos trazendo aqui. Kardec pergunta: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí os espíritos vão responder: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é essa liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das suas faculdades. Ora, não obstante os espíritos considerarem aqui essa resposta, as fases de experiências
inseridas numa única existência, elas são exatamente as mesmas, considerando a vida espiritual em sua multiplicidade existencial. Porque nós também fomos espíritos absolutamente infantilizados, imaturos, sem conhecimento e experiência qualquer. E à medida que o nosso progresso, portanto, se elabora, nós vamos dominando mais as nossas capacitações e habilidades, o nosso livre-arbítrio, portanto, se amplifica, as opções passam a ser infinitas, todavia, evidentemente, nós invariavelmente haveremos de suportar as consequências de nossas próprias escolhas. Então, amigo Zola, obrigado mais uma vez pela oportunidade de comentar aqui. Obrigado a você, Edgar. João e Edgar, nós vamos fazer um breve intervalo. Convidamos o nosso amigo ouvinte, telespectador, que fique um pouquinho aí. Já voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Agradecemos por você ter aguardado, continuar aqui conosco no programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube. Hoje o nosso programa é o de número 42. Estamos estudando o capítulo 6º, Vida Espírita, do livro 2º de O Livro dos Espíritos, item 5, Escolha das Provas. João, Allan Kardec, na pergunta 262A, assim formula: qual espírito goza de seu livre-arbítrio? A escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus como uma expiação? E os amigos espirituais respondem: Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Zola, Edgar, caros telespectadores, ouvintes, nós sabemos que Deus é onisciente, ou seja, Ele tem o conhecimento infinito sobre todas as coisas. E quando Ele criou os espíritos, Ele sabia desses caminhos que eles, na sua origem, deviam percorrer. Ele deixa a alma tomar esses roteiros por saber que são melhores para o seu engrandecimento espiritual. Agora, como nós podemos discutir com Deus, Ele não pede opinião aos homens, nem mesmo aos anjos, para fazer as suas leis. E ainda existem muitos segredos
nas origens da alma, que amanhã todos nós iremos saber. Todo livre-arbítrio é inspirado nas leis universais. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual somente não sofre interferências quando tudo se encontra em harmonia, que corresponde às nossas necessidades. Sabemos nós que o espírito foi feito simples e ignorante, mas por dentro ele carrega consigo um tesouro divino, ou seja, a vontade de Deus. E nós podemos dizer ainda que tudo ocorre com os espíritos, são processos de despertamento espiritual, sempre para levá-lo a conhecer a verdade. E Deus, Ele nunca esquece dos seus filhos em nenhuma circunstância, e ainda nos ensina a cuidar de nós mesmos. Então, o bem que fazemos a nós e aos nossos semelhantes vem das leis naturais, e nelas permanecem por toda a eternidade. Agora, o mal incomoda. Por isso, deve sair de dentro de nós, cedendo lugar ao amor, à caridade e à benevolência. Lembrando a todos, que esta imposição de certas existências que nós vimos aí na resposta da pergunta, nós damos o nome de reencarnação compulsória, que também ocorre no caso de espíritos recrudescidos nas inferioridades morais, os quais se encontram em zonas umbralinas ou infernais. Agora, nesses casos, eles são compelidos à experiência de cunho expiatório e redentor, planejada por benfeitores espirituais que estão situados em posições mais elevadas que as dele. Muito obrigado, João. Edgar, continuando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, na pergunta 263, Kardec assim formula: o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? E a resposta dos espíritos reveladores é a seguinte: não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isso é um castigo. Interessante observar aqui, amigo Zola, João, amigos e amigas que nos escutam e que nos assistem, é interessante observar que os espíritos reveladores aqui respondem a Kardec de uma maneira geral, A pergunta é: o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? Kardec não pergunta aqui se esse ou aquele pode ou não fazer a escolha das provas ou do gênero de eventuais expiações após a morte. Ele também generaliza aqui na pergunta. E os espíritos respondem não, eles não podem, o espírito não pode fazer a sua escolha, sobretudo porque muitos acreditam na eternidade das penas. Bom, nós precisamos compreender aqui a influência das ideias no campo das ações, no campo da realidade que muitas vezes o espírito experimenta. O espírito, de uma forma geral, ele trava contato com a realidade que lhe é própria, com a realidade que lhe é peculiar. Por conta disso mesmo, essa realidade acaba vamos dizer, como que sendo retroalimentada pelo que ele acredita e pela própria existência dela. Então vejamos que, por exemplo, enquanto uma criança acreditar na existência do Papai Noel, o Papai Noel será para ela real. A partir do momento, entretanto, que ela amadurece e começa a raciocinar em torno desse tema, ela vai perdendo essa ideia mítica, essa ideia alegórica, que não deixa de ser, é claro, uma ideia importante para o imaginário lúdico infantil. Nós, como espíritos, também vamos experimentar estas circunstâncias. E, por conta disso,
Muitas vezes, nós vamos acreditar que depois da morte só há 3 caminhos possíveis: a experiência do paraíso, a experiência do inferno ou a experiência purgatorial. Estes 3 momentos ad mortem serão, portanto, para os espíritos que neles acreditam com fidelidade, a existência real e concreta. E eles vão viver, portanto, essa ideia. Pensando nisso, Allan Kardec desenvolve uma interessante, aliás, uma não, mas interessantes considerações no livro O Céu e o Inferno, que trata exatamente da ideia de penas eternas, lá no capítulo 6. Eu separei um recorte aqui, amigos e amigas, só para que nós tenhamos uma ilustração da própria codificação em torno, mais uma vez, da temática aqui estudada. O Kardec vai dizer: quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. Bom, isso nós sabemos. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Ou seja, a ideia da realidade espiritual, para nós, não raro, é uma ideia ainda vaga, ainda totalmente abstraída, à medida que nós não compreendemos isso com mais acuidade espiritual, portanto. Aí Kardec continua: à medida que o espírito se desenvolve, o véu material vai lhe dissipando pouco a pouco, e os homens então habilitam-se a compreender melhor as coisas espirituais. Aliás, lembremos que Paulo de Tarso, num determinado momento, vai dizer assim: André, quando eu era menino, eu me vestia como menino, eu tomava leite como menino e falava como menino. Depois de homem, eu deixei todas as coisas de menino. Então, há um momento em que nós ultrapassamos um elo perdido, vamos dizer assim, da consciência. E a partir desse momento, nós começamos a melhor compreender as realidades que nos cercam. Aí Kardec, para a gente finalizar aqui, eu também finalizo o meu comentário, vai concluir da seguinte maneira aqui: para os homens, portanto, que só possuíam da espiritualidade e da alma uma ideia confusa, o fogo material, que é a ideia do inferno, e esse é um dos temas essenciais desse questionamento kardeciano e também da resposta reveladora, o fogo material, portanto, nada tinha de improcedente. Ou seja, é uma realidade porque faz parte do imaginário primitivo, do conhecimento primitivo, de um horizonte ainda tribal, vamos dizer assim, fazendo uma paráfrase aqui em torno das orientações de José Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo. E ele conclui finalmente: mesmo porque isso já participava da crença pagã, quase que universalmente propagada. Então vejamos aqui, para concluir mesmo dessa vez, porque se deixar eu falo. Definitivamente, essa ideia sempre acompanhará a compreensão mais ou menos dilatada do espírito em relação à vida espiritual e a vida, evidentemente, cercada com suas peculiaridades na Terra. Muito obrigado, Edgar. Sua fala é sempre esclarecedora e proveitosa. Obrigado pelo carinho. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico.
No programa Verdade e Luz, de número 42, vamos ao Momento Evangélico. A lição é a de número 61, o livro escolhido é o Fonte Viva. O autor do livro é o Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. A lição está intitulada Nunca Desfalecer. Como é próprio do estudo das páginas deste livro, ela traz também uma citação de Lucas, do Evangelho, de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Aspas, assim escreve Lucas em seu Evangelho. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Edgar e João. Orar sempre e nunca desfalecer. Quando estamos diante dos conflitos e dos embates, em meio aos furacões aos quais, em muitas ocasiões, assolam nossos caminhos, orar e nunca desfalecer parece um desafio hercúleo a ser vencido. A proposta é grande, mas a narrativa do Emmanuel mostra
que todos aqueles que estavam em meio a estes processos de Roma, do círculo romano, do sangue, da escuridão da Idade Média, todos estes, tudo isto passou. Podemos afirmar então, Edgar, que o tempo, a cada circunstância, mostra a frase do Mestre Jesus: a semente que meu Pai não plantou não permanecerá? Sem dúvida, Zola. Isso é tão desafiador, e tão desafiador desde sempre. Lembremos, quando Jesus convida Pedro, João e Tiago para lhe acompanhar até o Getsemane, para que ele pudesse fazer a prece, e lá no horto se daria, depois de algum breve tempo, a sua captura e todo o drama do seu martírio se iniciaria. Jesus pede para que eles ficassem velando e orando enquanto ele se recolhia. E durante 2 vezes, quando Jesus retorna, os flagra dormindo e ele os adverte, né? Quer dizer, o sono ali, naturalmente, pode sinalizar o desfalecimento, né? Pode sinalizar a nossa despreocupação com o imperativo da prece, com o imperativo da oração, para nos mantermos em vigília, atentos, habilitados à luta, à superação de desafios e adversidades, coisa que aconteceria mais tarde, evidentemente. Então, de fato, aos poucos, nós vamos nos despindo de toda essa intromissão dos apelos terrenos, para que nós, então, definitiva e decididamente, possamos experimentar as glórias do céu em favor do nosso espírito e em favor dos outros também, Zola. João, essa lição também traz-nos, entre as inúmeras ponderações e reflexões que estamos ou que podemos fazer, mais uma, né? Vigiai e orai? Realmente, né, Zoli? E você reparou também que, além de vigiar e orar, ele cita que nós estamos numa escola. E você reparou que realmente é uma verdade. E essa escola, ela é frequentada por nós diariamente, porque a gente está sempre aprendendo. Então essa escola, ela é uma escola, vamos poder assim dizer, definitiva em nossas vidas. E ela mostra também para nós que nós temos que conviver, nós temos que aprender a conviver e conviver com aqueles que são mais difíceis para nós. Porque nós também somos difíceis para essas pessoas. Você entendeu? Então, essa escola que a gente frequenta, chamada Terra, é um aprendizado total. E quando você fala do orai e vigiai, naturalmente, porque você sabe que também durante essa trajetória, nós aprendemos a orar. A gente aprende a forma correta de orar e de vigiar também. Porque às vezes, olha, acontece muitas coisas com a gente, por falta da oração e por falta da vigilância. Então, quando a gente está atento, bem mesmo, como o Edgar disse, como você falou do vigiar e orar, você pode ter certeza, a gente tem condições de viver uma vida melhor. Porque nós temos que, como eu te disse, primeiro nós temos que aprender a conviver com o nosso próximo. Porque não adianta, nós estamos aqui diariamente nisso daí. É fácil? Não é. Então, eu acho que tudo faz parte. Aprender a conviver, participar dessa escola, onde a gente aprende muito, e principalmente, orar e vigiar. Nós agradecemos o João, agradecemos o Edgar pelas considerações. E às vezes a gente fala vigiar e orar, mas ela tem um complemento, para não cair em tentações. Nós somos reféns das nossas próprias tentações nesta escola bendita, né? Que a gente consiga vencer a si mesmo, que já é uma grande vitória. Ô, Zola, só uma coisinha que você falou. Sim, aí, que o que nós temos que aprender em nossas vidas é fazer tudo degrau a degrau, né? Como na escola normal, a gente não pula do primário lá para a universidade, né? Então faz parte desse aprendizado todo, isso daí também, lento
e gradual. A gente vai aprendendo a conhecer as pessoas, vai verificando que ninguém é melhor que ninguém, que todos nós estamos aqui no mesmo patamar de evolução, e assim vamos, né? Engraçado, né, João? O comparativo, né? E toda escola tem prova no final do ano. Com certeza, né, Zola? Com certeza. E as nossas, hein, Zola? Será que nós estamos preparados para passar por essas provas? Ah, difícil. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora no programa Verdade e Luz de número 42, Diálogo à Luz do Espiritismo. O livro é Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do espírito Viana de Carvalho. A psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo é o de número 8, intitulado Religião à Luz do Espiritismo. Divaldo formula a seguinte pergunta para Viana de Carvalho. É notável o avanço dos postulados espíritas nos meios científicos. Todavia, por que entre os religiosos crescem o fanatismo e a intolerância? Será que essa pergunta foi feita hoje? Esse livro foi escrito essa semana? Aqui, amigos e amigas, não parece? Parece. De tão contemporâneo que é, 1998. Pois é, e parece que é contemporâneo, né? Que é absolutamente atual. Aqui, ó, Viana de Carvalho vai começar a resposta da seguinte maneira: enquanto predomine na natureza humana a paixão insensata, permanecerão todos os seus problemas perturbando a marcha do progresso da criatura em si mesma e da humanidade em geral. Sob essa dominação nefasta, o indivíduo crê que somente aquilo que lhe diz respeito é o melhor para ele e para todos, impondo aos demais a sua forma de ver e crer. Autofascinado pelo novo Narciso, perde o senso do discernimento e de equilíbrio, passando a agir e a exigir o direito de usufruir prerrogativas e privilégios, enquanto escraviza e persegue. O Espiritismo é uma doutrina de liberdade, porque a sua fé é a raciocinada, aquela que se deriva da observação dos fatos e da sua incorporação ao modus vivendi de cada adepto, não impondo, não gerando fanatismo e, acima de tudo, respeitando os níveis de consciência nos quais estagiam as demais pessoas. Destacam-se entre as características do atraso moral da criatura humana a intolerância para com as demais e o fanatismo de qualquer natureza. Edgar, essa, como você disse, né, uma pergunta sempre atual, me fez lembrar de uma música, né? Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pertinente. Agora, como é difícil, né, para nós respeitar o próximo
na mesma proporção que queremos que sejamos respeitados, né, Edgar? Completamente, Zola. João, amigos e amigas, completamente, né? A questão, né, essa é uma questão muito delicada, viu, amigos? E bastante interessante. Olha como as coisas são assim. Nós somos tão apegados ao nosso ponto de vista, nós somos tão apegados à nossa ideologia, ao que a gente acredita, nós somos tão apegados à nossa crença, que aceitar as eventuais divergências do outro nos agride, nos ofende, e nós fazemos verdadeiras batalhas para defender a transitoriedade do que a gente acredita, porque tudo isso é transitório. O homem que não muda de opinião é um tolo. Cedo ou tarde, nós seremos impelidos a reformularmos as nossas convicções desde sempre. A questão é tão fundamental aqui, Zola e Boreço, que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 671, vai falar sobre a Guerra Santa. E os espíritos vão dizer, ele vai perguntar assim, Kardec, o que a gente deve pensar da chamada Guerra Santa? Esse sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus e exterminarem aqueles que não partilham de suas crenças. Isso é ou não o fanatismo? Isso é ou não a intolerância? Aí os espíritos respondem, são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra com seus semelhantes, são contra a vontade de Deus, que manda que cada um ame o seu irmão como a si mesmo. É o que você falou há pouco, Zola. Hoje, e é importante que eu traga isso aqui, hoje eu vi um vídeo onde um padre fazia uma homilia em torno da fome. Vejamos, hein? Em torno da fome, um problema presente, corrente. E simplesmente algumas pessoas foram agredi-lo por conta de eventuais ideologias divergentes e por conta da falta de entendimento daquela consideração que o padre fazia. Nós estamos vendo templos de religião, de matrizes africanas sendo atacados. Nós estamos vendo templos católicos, igrejas católicas sendo atacadas e até destruídas. A gente está vendo um movimento de fanatização que nós jamais vimos nesse país. E que apenas demonstra, André e João, encerro aqui, e apenas demonstra essa dificuldade de nós compreendermos e aceitarmos o divergente, aquele que não é como eu. E a resposta do Vieira de Carvalho, que você leu, André, vai falar do novo Narciso. É claro, né? Eu só olho para mim, incapaz de olhar para o outro, eu não enxergo o outro, me entrego apenas ao olhar egocentrista e o meu altruísmo não se desenvolve, porque o outro não é senão alguém que deve ser mesmo extirpado. Lamentável isso, viu? Lamentável, porque há 2000 anos Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Tenhamos todos os cuidados que possamos ter para que a gente não se envolva a ponto de também sucumbir a esta tentação. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146.
na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. João. Eu, como faço em todos os programas, eu agradeço muito, sempre, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por estarem conosco, por estarem aqui com certeza nos ajudando. Agradeço também aos telespectadores, aos ouvintes que estão conosco, aos companheiros Zola, Edgar, o Gilberto, pela companhia, pelo carinho e pela aprendizagem. E a gente sempre deseja que a paz de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais estejam sempre em nossos corações e em nossos lares. Eu costumo dizer que depois das palavras do Basílio eu nunca tenho nada a dizer, né? Hoje eu falo em relação ao João. Depois do que o João disse, o que sobra para mim? Né? Não sobra nada para mim. De qualquer maneira, eu só posso agradecer a oportunidade de estudo e de aprendizado com os amigos, o trabalho do Zola, o trabalho do João Boreço e do Gilberto, desejando que possamos sempre estudar mais e melhor para nos libertarmos das amarras que não raro nos agrilhoam aos sofrimentos e a dores que invariavelmente experimentamos. Então, amigos e amigas, vamos seguir confiantes. Obrigado, que Deus os abençoe a todos e até uma outra oportunidade. Faço coro com o Edgar agora. Depois do João, do Edgar, o que me resta fazer? E aproveitando a oportunidade, convido todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Até lá, amigo telespectador e amigo ouvinte do programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.